A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, que maravilha essa oportunidade de chegarmos juntos mais um dia aqui no nosso canal. Louvamos, adoramos e bendizemos o nome do nosso Deus que nos concede essa oportunidade. Estamos avançando a cada dia na nossa leitura diária da Bíblia e também estamos a meditar em um capítulo ao dia. Hoje é o dia do capítulo 40 de Gênesis, onde vamos estar lendo mais uma porção da palavra do Senhor e a meditar também, guiados e orientados pelo Espírito Santo de Deus, que é quem nos ilumina para podermos compreender as verdades da palavra do Senhor. Você é nosso convidado e é muito bem-vindo a estar conosco todos os dias lendo a Bíblia Sagrada, acrescentando conhecimento, graça e sabedoria espiritual às nossas vidas. Vamos então, meus irmãos, chega, vá curtindo, dá o seu like, se inscreva e vamos estar nos alimentando da palavra do Senhor a cada dia, demonstrando amor ao nosso Deus através do hábito da leitura diária. Amém? Então, de posse das nossas Bíblias em nossas mãos, vamos estar lendo o capítulo 40 do livro de Gênesis. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao Senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com o semblante triste? Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Contem-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse a José: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça.
E disse José: esta é a interpretação. As 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Amém, meus irmãos. Aqui concluímos a leitura do capítulo 40 de Gênesis. Vemos aqui José do Egito, José no Egito, lá na prisão. Mas agora aconteceu algo interessante e importante na história. Ele teve contato com oficiais diretos do rei Faraó. Ele estava ali diante do copeiro, aquele que servia o vinho, aquele que era responsável por sempre estar a experimentar primeiro as refeições do monarca faraó, porque todo rei, ele precisava de um copeiro, isso para evitar que recebesse alimentos envenenados, contaminados, e havia sempre um copeiro que experimentava antes a alimentação do rei. E também o padeiro, que ele era especialista em fazer os pães que agradavam ao monarca faraó também, mas ambos ofenderam o seu senhor, o rei faraó, o rei do Egito, e foram parar na prisão. E assim ficaram sob os cuidados de quem? De José. José que administrava aquela prisão e tomava conta de todos. Mas um dia ele percebeu o semblante deles triste, do copeiro e do padeiro, daqueles oficiais, e perguntou. E eles estavam muito intrigados com os sonhos que tiveram. E ele, querendo ajudar, falou: as interpretações não vêm de Deus, então me conte o sonho. Olha como até neste momento ele exaltou o Senhor, dizendo: não são de Deus as interpretações dos sonhos, porque o Senhor é que sabe e revela os mistérios. Aquilo que nós não entendemos, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é onisciente, é conhecedor de tudo. E assim contaram, e Deus usou a José para estar interpretando aqueles sonhos. E ele rogou ao copeiro e para que se lembrasse dele. Nossa, o copeiro era uma pessoa que estava diante do rei todos os dias, porque todos os dias o rei tinha que se alimentar. E a interpretação foi favorável porque ele ia voltar a servir ao rei pelo sonho. E o padeiro não, o padeiro por sua vez não. E ao terceiro dia, depois daquele sonho, onde foi sinalizado que seria dentre 3 dias e o que ia acontecer, aconteceu, e era o aniversário do rei Faraó. O Faraó, monarca Faraó, na verdade era a dinastia Faraó. Ele então chamou o copeiro e chamou o padeiro. Restituiu o cargo ao copeiro, mas o padeiro, ele deu a sentença de morte e mandou decapitá-lo. E assim se cumpriu a interpretação dos sonhos que eles tiveram. E José pediu ao copeiro: lembre-se de mim,
porque aconteceu isto, isto, isto. Nós sabemos o que aconteceu, foi vendido pelos irmãos, depois foi jogado na prisão injustamente, sem fazer nada, sendo inocente, e ele aproveitou aquela oportunidade, lembra de mim, faz comentário de mim, mas o último versículo declara que o copeiro, o chefe dos copeiros, se esqueceu, não se lembrou, ao contrário, se esqueceu completamente de José. Mas acontece, meus irmãos, que Deus não esquece dos seus. Nele não lembrou, porque foi permissão de Deus não lembrar, porque quem iria exaltar, quem iria receber toda a honra e glória era o Senhor Deus. O Senhor, a seu tempo, ia levantar José, e não era o momento ainda, mas o Senhor, mais à frente nós vamos ver, usa o próprio copeiro a se lembrar e a mandar chamar, porque era chegado o tempo, era o momento, e Deus está neste exato momento, ainda nesses capítulos que estamos lendo, a preparar José para o grande dia em que ele vai estar diante de Faraó, e tudo vai acontecer para cumprir os planos e os propósitos de Deus na vida de José. Nada se atrasa na vida do servo obediente ao Senhor, na vida do servo fiel ao Senhor. Tudo acontece no tempo certo, na providência certa de Deus para acontecer, porque o Senhor não perde o controle de nada em nossas vidas, e Ele sempre vai utilizar, mesmo que venham atividades diversas, Ele vai sempre utilizar-se da sua fidelidade, a sua própria palavra, e para a honra e glória do seu próprio nome, a cumprir tudo que Ele tem planejado na vida dos seus servos fiéis, que persistem em amar o Senhor e obedecer os seus mandamentos. Amém, meus irmãos? Que maravilha esta palavra deste dia, esta meditação que o Senhor tem colocado em nossos corações. Nós louvamos e adoramos o nosso Deus por essa oportunidade santa, essa oportunidade única que nos é concedida pelo Senhor, de nos aproximarmos dele, da sua palavra, e crescer dia após dia na presença do nosso Deus. Aleluia! Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, que você continue a trilhar as páginas da Bíblia junto conosco e estar se alimentando diariamente desta palavra inerrante, viva, eficaz e digna de toda a aceitação. Amém? Fiquem todos com Deus. Eu deixo aqui aquele abraço fraternal da irmã Daniele, e sua vida seja edificada no Senhor. Amém? Fiquei com Deus até amanhã, se Deus nos permitir.